Olá, você está no canal Navio de Levezas. Me chamo Vanessa Barbieri. E eu sou a Beth Liperti. Estamos hoje aqui para informar todos vocês que teremos em 2024 novos vídeos em que eu e a Beth apareceremos juntinhas, não é, Beth? Sim, vamos fazer as gravações juntas agora. É importante essa interação. Estamos selecionando temas interessantes e vem mais mudança por aí, né, Beth? Sim. O tema de hoje, ele é um tema interessante que vai encerrar uma temática que a Beth tem trazido de vez em quando aqui no vídeo, muito mais no início, e que agora ela fará esse encerramento com qualidade, com informações riquíssimas, para que a partir de agora ela consiga trazer diferenciais do que ela tem vivido e aprendido. O tema é armário de roupas e o nosso interior. Qual será a relação que esses dois temas têm? A Beth tem essa informação e vai trazer para a gente agora, não é? Vamos lá. A organização de armários de roupas foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. E eu tenho, já faz algum tempo, a clareza de que o nosso armário de roupas, ele representa o nosso interior. E, recentemente, eu ouvi uma frase que é bem significativa, que é: do jeito que nós fazemos uma ação, nós fazemos todas as demais. E olha que eu ouvi isso no ano passado, e eu observei essa frase, observei as minhas ações, e é real, a gente faz as coisas sempre do mesmo jeito, mesmo que em setores diferentes. Nesse primeiro vídeo que eu fiz, eu mostro como foi a organização, como é a organização do meu armário de roupa. Eu faço isso 2 vezes por ano, nas principais estações, na troca das principais estações do ano, e eu faço da seguinte forma: eu retiro tudo do armário, limpo o armário, e ali eu coloco a mão na roupa, eu vejo quais peças de roupas precisam ser higienizadas, às vezes tem um mofo ali, eu vejo se existem peças de roupa que precisam ser costuradas, ajustadas, doadas, e aí eu passo a fazer a organização. E hoje eu trouxe uma sequência do que eu faço depois dessa organização, porque assim, a organização são 2 vezes por ano, mas a gente precisa manter esse armário em ordem, né? E hoje eu fiz essa sequência. A número 1 é quando entra uma roupa no armário, obrigatoriamente tem que sair uma, porque senão a matemática não fecha. A gente começa a colocar roupa ali, quando você vê, você tem uma quantidade imensa de roupa. Um exemplo disso é o Natal. No Natal, a gente sempre acha que a gente precisa de uma roupa nova para o Natal, uma roupa nova para o Ano Novo, e a gente compra roupa. O ideal é que a gente perceba, ali tem alguma roupa que você não usa já há mais de um ano, por exemplo, dá para tirar essa roupa, porque você colocou uma, você vai substituir por outra que você vai tirar? Esse é o primeiro item. O segundo item é retirar o que não tem mais sentido para você. Recentemente eu fiz essa organização, e aí eu tinha ali 2 shorts, por exemplo, foram mais peças, mas os 2 shorts é para ilustrar, que eu comprei, estavam praticamente novos, e eu achei que eles estavam curtos. Conversando com alguém muito próximo a mim, a pessoa falou: eu gostaria de ter um short tal, já peguei aqueles shorts, ela gostou, serviu, e assim, é muito gratificante saber que ele vai ser útil, mas na verdade o que acontece é que a gente acaba se apegando àquela situação, aí eu comprei, então ele vai ter que ficar aqui para fazer jus aí ao dinheiro que eu gastei, né? A terceira sequência é a manutenção. Às vezes você tem uma peça ali que você não está usando, eu já até mostrei isso aqui no canal também, eu tinha algumas peças que eu não estava usando, mas não é porque elas ainda não estão boas para usar,
elas estão boas, só precisa de um ajuste. Por exemplo, às vezes eu diminuí o salto, o uso do salto, então eu também tenho que refazer a barra, às vezes emagreci, tenho que dar uma ajustada, ou cair um botão, colocar um botão. A manutenção é importante para que a roupa continue fazendo o efeito que ela tem que fazer, cumprindo a função dela. O quarto é quando eu mudo o jeito de ser, eu mudo também o jeito de fazer. E aí entra a explicação de por que é que eu faço aquela organização 2 vezes por ano nas estações do ano. Na organização, é importante que você deixe os objetos que você utiliza próximo dos seus olhos, que você utiliza mais, próximo dos seus olhos, ao alcance da mão, porque aí você vai utilizar melhor esse objeto. Com as roupas não é diferente. Então, eu passo no inverno as roupas de verão para o maleiro e deixo somente as roupas de inverno ali, deixo organizadinhas e fica mais claro para mim. Eu consigo ver melhor as roupas que eu tenho no armário, consigo fazer até looks, aí combinar roupas, combinar peças, saber o que eu tenho para usar, em que momento que eu vou utilizar. Dá mais clareza para mim. Na vida, vocês percebam que uma ação puxa a outra, né? Assim, é um desencadear de ações. E na vida, a gente também pode utilizar essa ideia. Primeiro, avaliar aquilo que eu não preciso na minha vida. Existem coisas que, às vezes, não precisam mais estar na minha vida e estão lá. Então, avaliar, será que eu preciso disso? Será que precisa ainda estar aqui essa situação? Verificar o que funciona na sua vida e aquilo que não funciona. E se não funciona, você vai deixar? Eu vou deixar na minha vida isso que não funciona, ou é possível eu fazer uma outra coisa, eu ressignificar essa situação? Verificar também o que é prioridade e o que não é prioridade. E se não for prioridade, entender qual é a prioridade e começar a fazer esse movimento, utilizar essa situação, trabalhar mais nessa situação que é prioritária. Verificar também se é necessário ajustar a situação. Às vezes ela está ali, ela é necessária, mas alguma coisa não está funcionando bem. Então precisamos ali da manutenção dessa situação. E para fazer a manutenção é ajustar, é fazer o acerto, o conserto que precisa para que ela cumpra o papel na nossa vida. E entender também que a importância das coisas na nossa vida, elas se alternam. Quando eu falo isso, eu me lembro de uma música do Oswaldo Montenegro, A Lista. Eu gosto muito dessa música. E ela fala muitas verdades. Por exemplo, ele fala ali que ele faz uma comparação da vida que você tem, que eu tenho atualmente, e 10 anos atrás. E aí ele vai falando de algumas coisas. Por exemplo, os segredos que eu guardava 7 chaves há 10 anos atrás, que eu não queria contar para ninguém, ele usa essa frase: hoje são bobos, ninguém quer saber. E é isso mesmo, assim, amigos que tinha 10 anos atrás, às vezes muitos foram embora da nossa vida, né? Então, essa é a questão de a importância da vida, ela se alterna. E a gente vai se alternar com isso também, vai mudar comportamento com essas situações que já se modificaram e viver o que eu tenho no presente. E essa é a avaliação. Aí o segundo ponto que eu queria falar é entender o que acontece. O problema está ali no sentimento, em mágoas, na necessidade de liberar um perdão, ou então em situações que nós tivemos traumas na infância ou qualquer coisa parecida, e ter que acolher essa criança interior, onde eu preciso ressignificar alguma coisa com relação a isso. Então, entendendo isso, nessa situação ainda é ressignificar de algum jeito, tá cheio de situações aí na internet, ou livros de autoajuda, muitos instrumentos a gente tem para que possamos fazer essa modificação na vida. E o terceiro ponto, que é o mais importante, é o da ação.
Por exemplo, pode criar uma sequência como essa que eu criei para o armário de roupa, criar uma sequência para você ressignificar a sua situação de vida, seja ela qual for, como eu já descrevi aqui. O segundo ponto eu fiz isso muitas vezes, de querer modificar. Eu descobri que a situação não estava boa, eu queria refazer essa situação, e aí eu queria fazer tudo de uma vez. E isso não é possível, por vários motivos. Primeiro, porque para a gente chegar nessa situação demorou um tempo, então demora, teoricamente, um tempo igual para que a gente reverta essa situação. E a dica que eu dou é que você fazendo 1% por vez vai conseguir um bom resultado. Não precisa aí ficar esbaforida. E atuar na sua vida, pegar as rédeas da sua vida nas suas mãos, não permitir que o outro, ou não esperar que o outro venha fazer por você, né? Então, tudo isso, todo esse passo a passo que eu descrevi, igual o armário, que vai ficar mais claro, vai dar clareza para o nosso entendimento, para a gente caminhar e buscar a vida que nós queremos ter. A ideia é queira passar com leveza, para que a gente está aqui no comecinho do ano e eu trago essa reflexão e essa ideia mesmo, para que busquemos aí fazer desde o comecinho do ano, uma vida mais desenhada, com leveza, mas buscando avançar, progredir. Vanessa, eu acho que você passou por todas essas fases que eu acabei de falar, e eu gostaria que você também contribuísse com a sua experiência, como é que foi tudo isso? Claro, Beth, eu estava aqui te escutando, às vezes virei um pouco aqui, mas estava te escutando. E eu me lembrei que eu fiz uma transição de guarda-roupa, de armário, né? Então, fisicamente. Então, você foi falando, eu fui associando. Eu tinha um armário, um guarda-roupa de 3 partes. Sabe o que é isso? É enorme. E todas essas partes estavam preenchidas de uma maneira desorganizada e entulhadas, né? Podemos dizer assim. Aquilo aconteceu do nada, porque era organizado antes. Eu sou uma pessoa organizada. Só que essa comparação que você fez sobre o nosso interior me fez entender agora que não era só porque o meu guarda-roupa ele estava desorganizado, entulhado. A minha vida estava desorganizada e entulhada. Hoje eu tenho um guarda-roupa que inclusive eu comprei, você me acompanhou para essa compra, né? Nós não somos amigas virtuais, não. O pessoal vai pensar que elas são só amigas virtuais. Não. E eu escolhi um guarda-roupa infantil, lembra? Lembro. Não tinha como trazer, ia demorar para entregar, lembra? Mas sim, eu fiz questão que fosse aquele, porque ele era menor e eu ia encontrar ali um desafio em ter nele apenas o necessário. Lembrando que quanto menor, a manutenção que foi citada por você, ela vai acontecendo continuamente. Quando ele é grande, não. Então, o que a gente faz com a nossa vida? A gente quer, em uma vida, colocar tudo, amontoar tudo, e eu não consigo enxergar nada. É como se eu estivesse escondida embaixo do lençol, lá no fundo do armário. A gente se perde nesse processo. Quando reorganiza como você faz, coloca regras. Olha, eu tenho então a parte do verão, do inverno, se sair, vai entrar. Eu vou ressignificar, eu vou observar que tem coisas que não fazem mais parte da minha personalidade. Não é isso, Beth? Sim. Faz sentido o que eu estou falando, de acordo com o que você me trouxe? Tem sentido, e assim, deve ter sido dolorido, porque é para todo mundo, né? A gente se desfazer das coisas que estão ali. Você disse, tem coisa ali que eu nem lembrava que eu tinha, né? E tem coisa que você lembra, tudo aquilo que eu citei agora, acabei de citar, né?
que você não tem mais funcionalidade na sua vida, mas você mantém ali. E aí você conseguir, não é um processo fácil também na arrumação do armário de roupas, né? E da vida também, né? Você se desfazer de algumas coisas é um processo doloroso, mas ao mesmo tempo você sabendo que você vai ganhar eu coloquei a clareza aqui como palavra-chave, né? Mas você vai ganhar uma funcionalidade para aquilo, você vai ter talvez até mais liberdade, algo gratificante, talvez te estimule a fazer. Mas é um processo demorado, não sei, mas é gradual, é aos poucos, né? E tem a ver com o que você falou também. Como separar as áreas da vida? Elas estavam todas ali misturadas mesmo, e eu não conseguia ter visão. Nós tivemos vários diálogos sobre isso, naquele meu processo de mudança, situações que eu vivi. E como separar? É a mesma coisa, a gaveta é para esse tipo de objeto, e eu concentro nisso, e aí fazer essa divisão, né, de áreas da vida, para você conseguir transformar, alinhar, você fala do ressignificado, agir, entender. Se eu não entendo, como eu vou ressignificar? E quando eu ressignifico, como que eu acolho tudo isso? É quando eu vou pôr em ação. Hoje o guarda-roupa, ele é organizado. Eu sou uma pessoa minimalista, tem diversos vídeos aqui que eu falo sobre isso no canal. E a transformação, como você citava já nos seus vídeos, ela vai acontecendo naturalmente. E a vida vai se reorganizando, as oportunidades vão surgindo, e nós vamos deixando de dar importância para que não precisa dar. E aí é que entra, né? Que eu preciso muito falar isso agora em começo de 2024. A criação do navio de Noivesas, e nada foi de trazer para vocês uma receita pronta de uma vida perfeita que nós temos. De forma alguma. Nós estamos no dia a dia encontrando e enfrentando dificuldades para manter uma leveza que nós descobrimos que é importante, mas que não é contínua. E em próximos vídeos, nós vamos, inclusive, trazer, né, informações sobre filmes, livros, juntas, não é, Beth? Já dando um spoiler. E que fala sobre justamente isso, né? É fácil quando você se esconde. E essa é uma das falas da Beth, que ela vai trazer em outro vídeo. É fácil quando você se esconde. Mas quando você tem que sair, enfrentar e ser você, e olhar para o mundo como ele olha, quem você é, se ele aprova ou não, e será que ele tem que aprovar ou você só tem que tentar? O que eu tenho feito, Beth, nessa questão de reorganização, armário e vida, se eu percebo que eu disse algo, que eu fiz algo que pode não ter sido interessante, mas o outro, o interlocutor, ele não pontua, eu já me adianto. Eu peço desculpas. E se a pessoa sentiu que esse pedido de desculpa é uma abertura, uma porta aberta, uma porta do armário aberta, Beth, para virar e falar, não, eu realmente preciso falar isso, porque fiquei com essa impressão. É fundamental, mas o que adianta você abrir as portas do armário, mostrar que você está tentando se organizar? Se eu levar a câmera agora ali no armário, tem alguma coisa fora de lugar, Beth? É porque é contínuo, é dia a dia. E você elucidou muito, você trouxe tudo muito bem. E eu quero te perguntar, o que fazer? Por onde começar? Se não tivesse que seguir o que você fez aqui, porque a pessoa está, de repente, muito desesperada. E o armário está muito desorganizado, e a vida está muito desorganizada. Você fala para ela tomar um chá, eu não sei, o que você diria antes do seu passo a passo? O que ela poderia fazer para acreditar que é possível mudar? Sobre a vida. Sobre a vida, escolha uma área que você está precisando mexer. Igualzinho ao armário, você começa a mexer naquela, e as outras vão se ajustando. Essa é a situação. Entendendo aí o que eu falei anteriormente, né, sobre algumas coisas que você não precisa na sua vida, que não funciona, que talvez não seja prioridade, você entendendo isso, você vai buscar ressignificar. E para ressignificar, você vai trabalhar com algumas coisas, você não vai se esconder, né, mas vai trabalhar com algumas coisas, tipo, existem às vezes os sentimentos que estão aí meio complicados, né? E é entender o que é isso, é mágoa, é liberar perdão,
ou eu tenho traumas de infância, eu tenho alguma crença limitante que me limita a fazer alguma coisa, eu preciso acolher a minha criança, ou é em relacionamento, né? Qual é o problema? Vai ter que olhar de frente da mesma forma que a gente pega a roupa na mão para ver ela precisa disso ou ela precisa daquilo, né? Mas é isso, eu acho que a gente não precisa fazer tudo de uma vez, né? Respondi a sua pergunta, Vanessa? Nossa, sempre, e com embasamento, que é o importante. E o mais importante, de coração, com verdades, né? Não somos perfeitas, De não, jeito. não, mas estamos no nosso processo de buscar que esse guarda-roupa fique alinhado. Muito obrigada, Beth. Você sabe, Vanessa, que quando eu busquei, você fala que a gente não é perfeito, e quando eu busquei fazer esse curso de personal organizer, foi para utilizar para mim, né? E aos poucos eu fui entendendo tudo que eu estou falando aqui, né? Não estou falando assim, e lógico, eu li a respeito também, existem pessoas falando sobre isso, pessoas com embasamento psicológico, não é uma coisa assim do nada, mas eu percebi isso na minha vida, né? E é possível, sim. Como é que eu vou fazer isso, ainda continuando a responder aí aquilo que você me perguntou agora há pouco? Porque, assim, às vezes parece, além da gente entender, avaliar, e da gente entender e ressignificar, seja o que for que a gente acha que está desalinhado, como um armário, a gente precisa também buscar soluções e, às vezes, desenhar aí uma sequência, da mesma forma que eu fiz uma sequência para manter o armário organizado ao longo do ano, e esse armário organizado é para a gente, não é para o outro ver, né? E a nossa vida também é aquilo em que eu vou me sentir bem, aquilo que me incomoda eu vou tirar, e não tem a ver com o outro, né? Necessariamente não tem a ver com o outro, mas tem a ver com eu me sentir bem. Criar uma sequência, desenhar uma sequência do que eu posso fazer, pegar uma área da vida, por exemplo, e desenvolver aquela área que está mais difícil, e com certeza as outras vão se ajustando. E uma outra coisa que acontece é que, já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, eu descobri que eu preciso modificar alguma coisa, eu querer resolver aquilo de uma vez. E aí, logicamente, eu não conseguia, e aí eu parava o projeto, o que quer que seja, a mudança que quer que seja que eu queria fazer. Já aconteceu com você, Vanessa? Eu acho que tem momentos que certas situações, elas incomodam tanto, ou você sente que aquilo é urgente, que você acaba por não planejar e vai para cima, né? Querendo resolver rapidamente. Hoje em dia eu tenho procurado parar para pensar, mas nem sempre a gente para para pensar, quando vai ver, já fez ou falou, foi por um caminho, né? Foi pelo sentimento, e eu não acho que a gente tem que ser 100% razão para decidir as coisas. A emoção nos conduz às decisões, mas o equilíbrio da emoção e da razão é o que eu acho que na nossa vida hoje, na busca da leveza, é um ponto crucial. Tem sentido? Tem. E se eu puder dar uma dica, você não consegue, eu não conseguia, e ninguém consegue fazer 100%. Eu resolvi que vou mudar 100%. Mas se fizer 1% a cada dia ou a cada período, já é uma mudança, né? Iniciar um movimento, começar a fazer um movimento, começar a agir. E uma outra coisa é assim, não esperar que outro faça por você, mas atuar na sua vida, pegar as rédeas da sua vida na sua mão. Essas são as dicas que eu utilizei para mim e que tem dado certo, tem utilizado, na verdade, né? E aí você me fez lembrar, né? Entender que acontecerão erros e que eles servirão e continuarão servindo para que você reestruture ainda mais essa postura, essa forma de resolver essas questões. Porque é assim que muitas vezes a gente aprende, né? Isso é uma crença limitante de que a gente não pode errar. Mas, na verdade, como é que a gente vai acertar se a gente não errar?
Errar não é pecado, a pessoa deve errar e corrigir o erro assim rapidamente, não errar mais naquela coisa, porque aquela coisa de continuar no erro é que é contraproducente, né? Mas errar não é problema, pelo contrário, só erra quem está fazendo. E eu entendi, eu já conheci o conceito, mas eu acho que eu entendi muito mais recentemente no curso, onde se falou a diferença do erro e da violação. Está na intenção. Então, se você não teve, de forma alguma, uma intenção ruim naquilo, uma intenção maldosa naquilo, é um erro, né? Você pode melhorar, você pode reaver para a sua vida. Então, eu acho que a intenção, ela é fundamental quando se trata de que erro é esse, por que ele aconteceu. E o erro, muitas vezes, é desconhecimento, mas assim, como é que a gente vai conhecer? Você entende muito disso, né, Vanessa? Uma coisa é a teoria. Quando a gente vai para a prática, com certeza, vai cometer um erro ou outro e sem problema, pelo contrário, o fato de você ir, tentar fazer, cometer erro, corrigir e avançar, é que é a vida, né? Não posso cometer erro, não existe. Não posso cometer o mesmo erro sempre, mas posso cometer erro sim. Né? E olha, me veio uma coisa na cabeça que eu não sei se cabe. Fazendo a comparação ainda, porque você trouxe isso, ficou bem latente aqui. No armário, nós podemos passar o paninho com lustramóveis, não é, Beth? E aí ele brilha, fica bonitinho por um tempo. Depois ele vai ficar opaco de novo. Mas na vida não dá para passar paninho com lustramóveis. Você precisa agir, que é um dos passos que você trouxe para a gente. Sim. Não é? Terceiro passo, agir. Isso mesmo. Quero agradecer, Beth, por esse encontro maravilhoso que tivemos aqui hoje, que introduz aí mudanças que nós decidimos realizar para 2024. E eu acho que você pode caminhar para as suas observações finais. Eu vou resumir isso numa frase. Da mesma forma que quando eu troco as roupas para ter clareza, para ter claro ali quais roupas eu tenho, para ter uma visualização melhor, esses passos que eu falei sobre a vida também é para termos clareza, para buscarmos a vida que queremos ter. Seguindo esses passos de avaliar, entender e ressignificar e agir e ação. Eu desejo aí ter contribuído para algum despertar, da mesma forma que eu tirei bastante proveito dessas ideias que eu estou colocando, e um excelente 2024 para todo mundo, e estamos no começo, né? Então dá para a gente agir bastante, chegar no final do ano com a vida transformada de alguma forma. Muito bem, eu também desejo que todos tenham uma bela nova vida leve. Como é que é, Beth? Tchau, tchau. Tchau.